Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa sala, os nossos convidados. Em breve, outros colegas devem estar chegando, mas especial, tá? O nosso convidado desta manhã, Luiz Fernando Guerreiro, um arbitralista, defensor desse instituto, militante há muitos anos, um amigo que eu falo que até brinquei aqui no iniciozinho, aqui antes de entrar no ar, que já fazia muito tempo que não nos encontrávamos pessoalmente, e a gente está tendo essa satisfação de contar nesta manhã com um pouquinho do seu vasto conhecimento na matéria do agronegócio. Especificamente, hoje nós vamos falar dos contratos, né, do agronegócio e a arbitragem, né, como uma possibilidade, né, para se resolver, e eu tenho usado muito o termo também, prevenir conflitos. Né? Então, Luiz, a palavra está contigo. Nós teremos aqui a interlocução dos nossos convidados aqui da sala e dos internautas lá pelo nosso canal do Facebook, que farão perguntas pelo chat, e a gente vai fazer o filtro aqui e trazer para você aquilo que for consultado ou trazido aqui como forma de colaboração para esse tema que é bastante vasto. Bom dia a todos. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, Eduardo, mais uma vez, da gente estar junto, discutindo um tema relacionado à arbitragem, relacionado à solução de conflitos. Eu acho que você tem toda a razão quando você adiciona prevenção de conflitos, né? No fim, esse também é um objetivo buscado. E essa discussão, eu não vou dizer que ela demorou para atingir o ambiente do agronegócio, mas, com certeza, a arbitragem e a mediação também, né, que tem uma lei específica, a Lei 13.140, elas chegaram de vez nesse ambiente. E eu acho que não chegaram de vez nesse ambiente por conta de problemas necessariamente do agro, ou de questões, né? O agro não é um problema, o agro é uma solução para o Brasil, né? A gente tem vivenciado isso. Mas alterações legislativas de modo a incentivar e facilitar alguns gargalos que nós tínhamos em relação ao agronegócio foram alterados nos últimos anos, né? E, com isso, parece que a arbitragem, mediação, negociação, elas ganham um destaque. Eu preparei na verdade, um banner, não é bem uma apresentação, mas para roteirizar a nossa conversa e facilitar um pouco os pontos que eu pretendo trazer, até para a gente discutir, sem prejuízo da gente complementar com outros, mas acho que pode ajudar um pouquinho, e aí, claro, a gente vai interrompendo aí no meio do caminho com eventuais dúvidas, sem problema nenhum. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Legal, agora entrou no ar. Tá? É um banner, tá? Eu posso dividir depois com vocês. Não se preocupem também aqui com os detalhes dos quadros, é mais ou menos o que eu vou falar, mas ajuda um pouco aqui no encaminhamento das discussões, né? Essas alterações legislativas, né, elas mostram que o agro, ele não deixou de ser agro, obviamente, mas ele virou mais negócio, né? É importante a gente sublinhar, quando fala de agronegócio, que essa segunda parte aí dessa locução, né, essa parte relativa ao negócio, ela ganha importância. Ela ganha uma importância de um lado, mas de outro ela traz uma necessidade de que o produtor rural tenha, de fato, uma atuação profissional, né? Eu acho que cada vez menos a gente tem espaço para o produtor rural de hobby,
né? Aquele produtor rural que tem uma atividade qualquer, um profissional liberal, pode ser um advogado, um médico, etc., e também tem uma atividade rural, né? E essa atividade rural, se ela for para subsistência, enfim, para lazer, ok, mas quando ela se transporta para um âmbito mais profissional, isso começa a complicar. E tem começado a complicar pela sofisticação que as operações do agro ganharam nos últimos anos. E aí, com destaque para a Lei 13.986, né, que é a lei do agro, e também a Lei 14.112, né, que alterou a 11.101, que é a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Nesse aspecto, se discutiu muito, né, e aí em Brasília, Eduardo, esse foi o foro que depois, com a alteração da lei, a discussão perdeu um pouco de relevância, mas da recuperação judicial do produtor rural, né? Porque muitas vezes esse profissional de outras áreas ele se valia também da condição de produtor rural, que não era a principal atividade, mas era onde ele tinha contraído as dívidas para fazer uma recuperação judicial, né? Mas no momento que ele contraiu a dívida, ele não disse que ele era produtor rural, né? Então, as condições de financiamento, de garantias, elas são completamente alteradas. E a lei do agro, ela vem para formalizar esse tipo de situação, né? E para, claro, como tentativa, facilitar o crédito rural. O crédito rural no Brasil é absolutamente restrito, há uma dependência enorme do governo de linhas de crédito oficiais e uma tentativa aqui de tirar essa formalização, né, ou essa restrição do âmbito do Estado, né, transferir isso para o setor privado e baratear esse crédito. Então, basicamente, essa é a grande transformação dos últimos anos. E com essas operações ocorrendo de modo mais amplo, certamente a gente vai ter mais processos, mais arbitragens, mais mediações, mais conciliações, né? Essa parece ser a tônica do agronegócio nos próximos anos. É uma atividade, como é que eu posso dizer, muito afeita a lidar com alha, né? A lidar com elementos aleatórios, é da essência do agronegócio. Você planta não sabendo o que vai colher, você cria não sabendo o que vai vender ou abater depois, né, de algum tempo. Mas o agro brasileiro, especialmente, ele aprendeu a controlar muito bem as áreas da natureza. A gente foi capaz de permitir a produção no cerrado, com uma produtividade gigantesca, destaque mundial, para um solo que há menos de 40 anos era tratado como inútil para a atividade agropecuária em geral, né? Foi corrigido, calcário, etc., foram suficientes para mudar essa realidade em alguns anos e hoje se batem recordes de produtividade e essa produtividade vai aumentar, né? Pelo que a gente escuta de especialistas, tem espaço para isso. Mas vai aumentar com tecnologia e uma tecnologia que normalmente não é brasileira, né? A gente vive um grande dilema, ou vai viver um grande dilema no agro, né? Saindo de uma situação mais bucólica, talvez, daquele produtor rural mais simples, para um produtor rural não só que vai dominar essa área da natureza, ou vai lidar melhor com essa área da natureza, mas ele vai precisar lidar também com a área do mercado. Essa área hoje é o grande cheque, né, para a atividade rural. E a gente pode dizer, bom, mas esse elemento aleatório do mercado vai depender
se eu tiver uma operação bancária, por exemplo, alguma operação de financiamento, né? Não necessariamente. Hoje a gente vive uma alha, né? Uma alha que aparentemente ela é restrita, mas ela atinge toda a cadeia do agro. E ela pode ser vista também, o que é um perigo, como uma vantagem, e no fim das contas, para a cadeia como um todo, ela é um perigo enorme. E eu estou falando da área do câmbio. Tá? Nunca o real passou por uma crise, ou o Brasil passou por uma crise, desde o Plano Real, com uma taxa de câmbio tão desfavorável. Então, se de algum modo os produtores de soja e milho talvez comemorem hoje esse câmbio e os criadores de animais em geral lamentem porque os insumos ficam caros, né? No longo prazo isso vai ser ruim para o país como um todo, né? A gente pode quebrar algumas cadeias se esse câmbio não for olhado com mais cuidado, né? Especialmente para quem cria, e aqui tem o fundo, né, desse banner, ele tem uma criação de gado gira aqui do Centro-Oeste, né, esse gado mais chitado, né, que o pessoal diz que ele é mais rajado, especialmente para a produção de leite. Alô? A gente vai enfrentar dificuldades, né? E aliado à pandemia. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a demanda por esses grãos num cenário, eu não gosto muito dessa expressão, mas num cenário de novo normal, ou normal depois da pandemia. A gente não sabe como vai ser isso. Então, é preciso olhar com cuidado, com bastante cuidado para essas situações. Eu indico aqui as crises de 97, de 2002, de 2009. 2009, então, nem se fala, o câmbio era muito favorável para o real. A gente está falando em menos de R$ 2. E a partir de 2016, né, o câmbio chegando aí a $1 para R$ 6, hoje está um pouco mais baixo, mas ainda precisa baixar um pouco mais. Porque essa interação para contratos que estão sendo celebrados hoje em dia ou que serão celebrados nos próximos anos, ela vai ter o câmbio como um elemento complicador, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Claro que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de discutir essa questão para outros tipos de financiamento, né? O leasing é um exemplo no início dos anos 2000, mas essa intervenção judicial nos contratos ela é sempre muito complicada. E os contratos hoje eles já são feitos com um cenário de risco conhecido, quer dizer, o câmbio já é um risco que está aí, né? Ele não é um risco novo. Então, o produtor rural que vai entrar nesse tipo de operação, e a lei do agro vem permitindo fracionamento de propriedade para garantia e etc., ele vai precisar cuidar disso, e ele vai precisar de um advogado, com certeza. Eu acho que dificilmente o produtor rural hoje consegue fazer uma operação dessa magnitude, desse detalhe, sem assessoramento ou de um advogado e muitas vezes de um contador, né? Virou negócio mesmo, virou empresa. E virou negócio, virou empresa por esses detalhes que eu falei, né? Cada vez mais a gente tem títulos de crédito, cada vez mais a gente tem contratos relacionados ao agro, relacionados ao financiamento da produção. A gente pode dar exemplos aqui de contratos de barter, por exemplo, muito comuns na produção de grãos, né, em que se negocia as sementes, os fertilizantes, com pagamento em parte ou boa parte da produção, né? Ou os contratos de integração horizontal e vertical, em que os grandes frigoríficos também financiam, de algum modo, a criação de animais para o posterior abate, fornecem ração e etc. Esses contratos, eles trazem elementos internacionais,
cada vez mais, e eles trazem títulos de crédito, eles trazem obrigações que o produtor rural acaba assumindo, né? E obrigações que depois vão ser enfrentadas no judiciário, tendo garantias muitas vezes detalhadas e que englobam até a propriedade rural, né? Então, os efeitos hoje eles são mais drásticos, né? Eles são mais drásticos sem dúvida nenhuma. Esse tipo de financiamento, é importante que se diga, ele muitas vezes é feito com instituições ou organizações internacionais, né? As tradings, as conhecidas tradings, elas têm atuação por todo o interior do Brasil. Eu muitas vezes venho de carro de São Paulo para Goiânia e passo por áreas de produção, né? Passo pela rodovia Anhanguera, não sei se todos conhecem, mas ela corta o interior de São Paulo numa área forte no agronegócio, especialmente a região de Ribeirão Preto, e depois entrando em Goiás, por Itumbiara, né, uma outra área também de bastante destaque, passando pelo Triângulo Mineiro, onde o destaque é essa integração que eu mencionei, né? A região de Uberlândia é muito destacada, por exemplo, nesse tipo de situação. Só que a integração e esses contratos de barter, eles precisam de um equilíbrio, né, de uma combinação para que eles funcionem. É uma relação continuada. E muitas vezes essas instituições estrangeiras, ou essas organizações, empresas estrangeiras, elas têm receio da solução de conflitos em comarcas do interior. Quer pela imaginada, né? Não é uma regra, mas quer pela imaginada dificuldade dos juízes locais em lidar com essas situações, e mesmo os juízes de outras comarcas, né? Eles lidam com uma infinidade de casos, não necessariamente têm uma especialidade no agro, né? Mas eles, às vezes, são obrigados a lidar com essas situações. Outro ponto que incomoda as empresas é eventual relacionamento entre julgadores e produtores rurais. Essa é uma preocupação que passa pela cabeça das empresas. Porque se o juiz não tem uma atividade, essa atividade de hobby, por exemplo, né, agropecuária, muito provavelmente ele conhece alguém ou é parente de alguém que tem essa atividade. E isso é uma preocupação para essas organizações. Claro que não é regra, mas, enfim, é uma preocupação até legítima. De outro lado, o produtor rural ele se preocupa em retirar essa discussão das vistas, né, dele, de onde ele possa também ter um acompanhamento, enfim, ter uma proximidade. E nesse aspecto, a arbitragem ela se apresenta como uma solução interessante, porque a arbitragem ela tem um elemento de deslocalização que é importante. Claro que a sentença vai ser proferida numa determinada cidade, num determinado país, mas as etapas do processo arbitral elas podem ocorrer em qualquer lugar. Então, uma vistoria, eventualmente, de uma propriedade vai ocorrer, obviamente, onde essa propriedade está localizada, e os árbitros podem se deslocar até lá com muita facilidade, com muita agilidade, né? Mas audiências, por exemplo, podem ocorrer em locais com, eventualmente, mais estrutura, eventualmente em capitais, especialmente se a gente estiver falando em depoimentos em outros idiomas, que acontecem em arbitragens e vão cada vez mais acontecer, né? Isso vai estar cada vez mais na nossa realidade, e não é necessariamente barato e fácil formar profissionais com essas características. Eventualmente, esses profissionais eles estão concentrados em cidades maiores ou em capitais, né?
por mais que a lei brasileira ela não faça lá grandes diferenciações entre arbitragem internacional e arbitragem interna, né? A grande diferença é exatamente o local em que a sentença vai ser proferida. O fato é que esses elementos eles passam por essa preocupação e passam a ser discutidos nesses contratos, né? Desse modo que a arbitragem passa a ser colocada. E aí o produtor rural, assessorado pelo seu corpo jurídico, pelo seu corpo técnico, pode ajudar ou deve ajudar a montar esse quebra-cabeças da forma de solução de conflitos que vai ser utilizada depois, né? Sede da arbitragem é outro tema que também precisa ser debatido. Embora a lei brasileira não trate do conceito de sede, escolheu não tratar desse conceito, a sede da arbitragem, basicamente, ela traça uma relação, um ancoramento dessa arbitragem com o ordenamento jurídico, que pode ser o ordenamento jurídico brasileiro, mas isso precisa estar estabelecido. E no âmbito internacional, quando a gente passa a discutir arbitragens internacionais, quando tem uma parte estrangeira, quando tem execução de obrigações no Brasil ou no exterior, venda de produção em bolsas estrangeiras e tudo mais, essa discussão ela ganha importância. E nós precisaremos estar preparados para enfrentar esse tipo de discussão. Não necessariamente ter uma sede no exterior é ruim, né? Dependendo das circunstâncias, essa situação pode ser interessante, né? E não necessariamente também ter uma sede de arbitragem no exterior vai significar que a lei brasileira não será aplicada, né? Tudo isso pode ser ajustado. O importante da sede é que ela tenha alguma relação com o local em que as obrigações serão efetivadas, né? Ou o local em que os bens do potencial devedor eles estejam localizados. E é uma discussão a ser tratada, a ser endereçada com bastante cuidado. Do ponto de vista de arbitrabilidade, que é um conceito que se divide em duas vertentes, né? Arbitrabilidade objetiva e arbitrabilidade subjetiva. O grande aspecto aqui em discussão é sobre as matérias que são arbitráveis, né? E essa é uma vantagem para o agronegócio. O agro ele não enfrenta muitas dificuldades acerca das matérias arbitráveis, porque essas matérias, via de regra, elas envolvem direitos patrimoniais disponíveis, né? Elas podem ser convertidas em dinheiro, em valor monetário, em expressão monetária, e podem ser transacionados, né? Podem ser alienados, enfim, são disponíveis, podem ser apresentados ao mercado de algum modo, e também as partes têm capacidade de contratar. Normalmente, elas celebraram um contrato prévio, estabelecendo condições com as contrapartes. Podem ser contratos de financiamento, podem ser contratos de produção, mas normalmente com partes maiores, capazes, ali sem muita discussão. A última discussão, a discussão mais recente acerca desse ponto, era, como eu mencionei para vocês no início, a recuperação judicial do produtor rural, sobre essa condição de produtor rural. Mas o fato é que, para fins de contratação, nunca houve um debate, né? Não era a condição de produtor ou não que permitiria a celebração de um contrato. Na verdade, era a partir da celebração desse contrato e recebimento de um financiamento, se eu depois, como produtor rural, eu poderia me valer da recuperação judicial. Nunca se discutiu que o contrato era existente, válido e eficaz. Se discutiu, sim, um dos efeitos desse contrato, que seria possibilitar a recuperação judicial desse produtor.
De qualquer modo, acho que a grande vantagem dessa situação que a gente vem enfrentando, ou dessas alterações que a gente vem enfrentando nos últimos anos, é que mais segurança jurídica, inclusive, no fim das contas, vai significar mais negócios. E mais negócios significará, sem dúvida nenhuma, mais agro. Esse me parece que é o ciclo virtuoso que a gente precisa caminhar, que a gente precisa buscar com toda essa alteração de regras que foram feitas. E não só a arbitragem, como os métodos de solução de conflitos em geral, eles podem ajudar muito nesse tipo de situação, né? Nesse tipo de discussão. Era esse um pouco, eram esses, perdão, um pouco os pontos que eu queria colocar. Tem mais detalhe, eu até indico o meu site aqui, que é o www.professorguerreiro.com.br, guerreiro sem o i, né, o guerreiro espanhol. Também tem outras questões ali, eventualmente, para a gente discutir, a gente pode discutir até na sequência aqui do seminário para o futuro, né, ou da nossa conversa. Mas aqui eram os grandes pontos que eu pretendia trazer. E a gente pode passar por eles e por outros também que, porventura, vocês tragam para a gente debater esse que é o tema do momento. E depois eu divido essa apresentação, infográfico, banner, enfim, tecnologia aí com várias denominações, mas o documento é o mesmo, para que a gente possa seguir nesse bate-papo. Quero agradecer mais uma vez o Eduardo, CBMAI, CACB, por essa oportunidade e por esse debate. Muito bacana, Luiz Fernando. Nós aqui é que agradecemos o compartilhamento que você faz aí de algumas ideias referente a esse setor econômico, né, tão importante que nós temos. Mas antes de levantar algumas questões, eu gostaria de deixar aqui registrado aos internautas, né, e aqueles que nos acompanharão depois. Graças a Deus, a tecnologia ela também ajuda até nisso, né? Quem não pôde estar presente agora poderá assistir novamente, poderá assistir essa apresentação, tanto visitando o nosso canal do Facebook, como também nós disponibilizaremos lá no canal do YouTube também a íntegra do nosso evento dessa manhã. E o Fernando ele trouxe algumas questões que, de fato, eu acho que é fundamental, e uma delas que eu vou comentar aqui, Fernando, é a questão da sede, né? Realmente há uma preocupação, a gente tem enfrentado esse debate por ser questões que não são do cotidiano, né? Do judiciário, e quando você pega uma comarca menor, né, ali aquele magistrado ele enfrenta questões de A a Z, né, então ele não é um especialista, ele não consegue ter total domínio das peculiaridades que o agro traz, né, então realmente a sede você trouxe aí, né, com muita convicção, e eu quero trazer outras duas questões aqui que eu comentei também na live anterior com o Marco Kumura, né, que são as questões vinculadas às cooperativas, né, principalmente os pequenos agricultores que se juntam para que eles consigam escoar suas produções, e também uma outra questão que envolve muito o mercado do agro, que é a sucessão familiar, né, que também está muito forte, né, dentro desse mercado. Tá? Mas eu não vou adentrar em muitos assuntos aqui, até porque nós temos alguns experts aqui na nossa sala, os nossos convidados, né? E aqui estou vendo aqui o doutor Rafael, lá do Mato Grosso, o Rafael também aqui do Distrito Federal, doutor Giliardi,
que recentemente assumiu a direção da nossa Câmara lá em Rio Branco, no Acre, a doutora Marcela, lá de Bauru, doutora Dejane, muito tempo que a gente não se fala também, aí do Goiás. Lá de Rio Verde, doutora. A Francis também, que está aqui nos acompanhando, lá do Goiás, Malu, Feira de Santana, enfim, eu vou falar igual fala o meu presidente George, né? A gente está praticamente com o Brasil aqui na sala, né? Vários estados representados e outros nos acompanhando. Então, eu abro a palavra para os nossos companheiros aqui da sala, para tecer os seus comentários. A Francis levantou a mão. Francis. Olá, bom dia a todos. Em especial ao nosso palestrante dessa manhã, doutor Luiz Fernando. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade única de dialogar com o doutor Luiz Fernando para obter a opinião dele sobre um ponto que eu acho muito sensível relacionado aos contratos do agronegócio. Que, assim, nós que atuamos no agro, nós sabemos que existe uma certa resistência dos contratantes de uma operação agrícola de incluir uma cláusula compromissória na pactuação de um contrato de compra e venda, seja barter ou não, quando esse contrato ele tem força executiva. E aí eu gostaria de ouvir do doutor Fernando, na opinião dele, quais as ferramentas que nós podemos utilizar para conseguir quebrar essa resistência e trazer essa estratégia de negócio para esses contratos. Como que utiliza essas ferramentas no dia a dia dele? Você poderia compartilhar conosco? Não, perfeito. Francis, prazer. Primeiro, obrigado pela pergunta. E é uma discussão interessante e importante, né? Essa resistência, eu acho que ela surge de duas questões, né? Uma, você já mencionou, o contrato tem força executiva. Então, por que eu vou incluir a cláusula compromissória se eu vou executar esse contrato? O fato de ter a cláusula compromissória, ainda que o contrato tenha força executiva, não impede a execuibilidade desse título, né? Vai fazer com que, sim, a discussão de defesa do executado, essa sim vá para o judiciário, né? Perdão, essa sim vá para a arbitragem, né? Porque eu tenho aí uma questão de conhecimento em sede de embargos de execução, em sede de defesa, que vai ser levada para a arbitragem. Tem sido muito comum no dia a dia, Francis, que o exequente, óbvio, vai fazer essa execução judicial e o devedor, ou pretenso devedor, muitas vezes ele apresenta os embargos no judiciário. E essa discussão acaba ficando no judiciário, né? Por um outro motivo que faz com que a cláusula compromissória encontre resistência, que é o custo da arbitragem aliado ao precedente que só o judiciário permite. Na arbitragem, a gente tem uma dificuldade enorme com o precedente. Então, se eu sou credor e tenho a segurança de que aquela minha tese vai prevalecer, ou seja, de que aquele título vai produzir efeitos no judiciário, dificilmente eu vou aceitar uma cláusula compromissória. E o devedor, muitas vezes, quando chega na hora H dele fazer a opção por esse exercício, ele fala, nossa, é melhor ficar no judiciário, porque eu já estou numa situação difícil, terei que começar essa arbitragem, que tem um valor grande, né? Enfim, ou pelo menos um valor de partida maior no judiciário, muitas vezes, e justificando ali, você consegue gratuidade, você tem essa possibilidade, o que dificilmente você vai ter na arbitragem, você vai ter algum dispêndio antes, e aí, no fim das contas, essa discussão acaba ficando no judiciário. Me parece que essa dificuldade ela é criada pelos próprios usuários, porque sempre se quer deixar, talvez, essa brecha de que a discussão pode ficar no judiciário no futuro. Pode ser uma vantagem. Então, não tem uma fórmula muito tranquila para isso.
né? A não ser a consciência de que, primeiro, nesses títulos, vai ser praticamente impossível se colocar a arbitragem, porque a gente está falando de um título de crédito e aí dificilmente isso vai ser acordado entre as partes, né? Mas nos contratos, fatalmente a gente vai acabar vivendo num regime híbrido entre a arbitragem para a questão de mérito e o judiciário para execução, né? Então, não sei se eu confundi mais do que eu ajudei, mas é o cenário que, na verdade, vem sendo observado, né? Ou pelo menos que eu venho observando. Não, respondeu sim, de forma satisfatória. Obrigada, professor. Obrigado. Acho que a doutora Marcela também levantou a mão. Marcela. Oi, bom dia a todos. Francis, aqui no interior de São Paulo, nós enfrentamos essa resistência também. E a gente nota que essa resistência parte muito dos próprios colegas advogados. Quando eles instruem os seus clientes, eles costumam destacar que um processo perante o Poder Judiciário, ele é mais sólido, ele traz mais garantias, quando a gente sabe que essa não é uma realidade, né? A arbitragem é muito mais rápida, eficiente, traz a mesma solidez, mas nós temos aqui no interior de São Paulo encontrado resistência muito mais do que nos empresários, nós estamos encontrando nos colegas advogados. Uma solução que a gente vem buscando é uma aproximação com a OAB, para a OAB validar os atos da arbitragem, da mediação e da arbitragem. É uma forma de conscientizar os colegas para que eles recomendem aos seus clientes o procedimento. Então, não sei se para vocês seria também aí uma opção, mas aqui a gente sente essa necessidade de trazer para os colegas advogados a solidez do procedimento, para que eles levem até o empresariado, porque o empresariado é aberto para outras soluções rápidas e eficientes. E eu queria parabenizar o Eduardo e o palestrante. A gente vê que o agronegócio é realmente o futuro do Brasil, é a nossa riqueza maior no momento. A gente vê, por exemplo, né, a Suzano, a gente tem uma notícia de que a Suzano investiu 2,7 bilhões de dólares recentemente para abrir uma imensa fábrica de papel e celulose no Mato Grosso. Não sei se seria Lucas do Rio Verde ou Ribas do Rio Pardo, é uma dessas duas cidades, não me recordo. Para mim seria Lucas, mas eu não tenho certeza. Mas a gente vê, quer dizer, é uma riqueza imensa. A gente vai desde a situação micro, do pequeno produtor, até uma situação macro, de uma imensa potência, né? Que atende aí o mercado exterior, inclusive de papel e celulose, que está se instalando no Mato Grosso e gerando uma riqueza imensa, empregos e tudo mais. Então, acho muito oportuna a abordagem da CBMAI nesse sentido, porque o agronegócio cresce de forma exponencial, desde a micro-realidade até a macro-realidade. Então, parabéns a vocês. Obrigado, Marcela. Obrigado. Só queria fazer duas observações do que você mencionou, três, na verdade. Acho que essa fábrica é no Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganado, né? Ribas do Rio Pardo. Confirmando aqui. Me parece que seria Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. Do Sul, isso. Do Sul. Exatamente. E essas questões de execução, eu acho que se o advogado faz uma análise estratégica das circunstâncias e conclui que ter uma cláusula compromissória não é uma vantagem, acho que isso é válido, né? O não pelo não é um perigo para o sistema e para o cliente, porque as questões não são excludentes. O fato de eu ter um contrato, título executivo, não impede que eu tenha discussões de mérito em arbitragem, né? E especialmente discussões com especialistas. Você vai escolher o seu árbitro, você vai escolher o julgador. Algo que no judiciário você não vai ter, né?
Se tiver um juiz especializado em agro, que tenha conhecimento do agro muito bem, se não tiver, esse juiz vai aprender com o seu caso, o que pode ser um risco e algo não necessariamente econômico, porque ele vai demorar tempo, né? Ele vai gastar tempo para aprender. Então, é algo relevante. Terceiro, né? Era a terceira observação que eu ia fazer, é o papel da OAB. Tá? Eu quero colocar à disposição também, Marcela, considerando que você é de São Paulo, eu faço parte da comissão de arbitragem da OAB São Paulo. Então, e da de mediação também. Então, o que você precisar em Bauru, a gente está à disposição. Muito obrigada. Tá? Muito para a gente acho que faz muita diferença. Muito obrigada. E bem ou mal, a pandemia ajudou muito, né? Hoje é muito mais fácil a gente levar esse conhecimento para qualquer lugar do que era há algum tempo, né? Tinha deslocamento e tal. Eu vi até a Dijane com a mão levantada. Dijane foi minha aluna no curso da Unhanguera, aqui em Goiás, e eu tive a oportunidade de estar em Rio Verde também. Foi um prazer, é uma cidade que eu gosto muito, tenho um carinho. Tenho relações familiares aqui com o estado de Goiás, então isso também ajuda, mas a gente precisa investir na educação, né? E não é que o advogado seja mal educado, mas a gente pode levar mais fácil isso hoje. Dividir um pouco mais o conhecimento que está sendo produzido em outros lugares, como o Eduardo muito bem mencionou, e uma das grandes magias, eu vou dizer assim, desse tipo de evento. A gente pode chegar em lugares que a gente não imaginaria estar chegando. A gente tem que aproveitar essa potencialidade também. Então, já quero deixar aqui à disposição de vocês o que eu eventualmente puder ajudar, instituições que eu faça parte, etc. Acho que é importante. Um sistema sadio é um sistema melhor para todo mundo. Legal, Luiz. Então, Dejane, já que você levantou a mão... Vamos lá, né? Bom dia a todos. Eu quero parabenizar pelo evento maravilhoso. Isso é muito bom. Parabéns, professor. Um prazer revê-lo aqui. Prazer é meu. Na verdade, o que eu ia falar para a Marcela é só uma experiência, compartilhar uma experiência que nós tivemos aqui em Rio Verde com esse mesmo problema que você está tendo aí. Essa resistência dos colegas em colocar a cláusula compromissória nos contratos, ela ocorreu muito tempo aqui também, e nós observamos que é por falta de conhecimento. É um não pelo não. O que é arbitragem? É de como eu te passar no cabelo. Era mais ou menos isso. Então, o que nós fizemos aqui? Rio Verde tem uma história um pouco diferente, porque nós somos a primeira cidade do interior de Goiás a ter uma câmara de arbitragem. Né, uma das primeiras do país. Então, a gente divulga arbitragem e mediação há muito tempo. E nós, até pouco tempo, nós tínhamos restrição dos colegas por falta de conhecimento. Então, a Comissão de Arbitragem da OAB, juntamente com a Associação Comercial e com outras entidades de classe que apoiam esse método alternativo, nós criamos um café com arbitragem. Então, uma vez por mês, a gente reunia os colegas advogados e falava sobre arbitragem, além das abordagens cotidianas. Então, nós os convidávamos para ir até a Associação Comercial, onde é a sede da Câmara de Arbitragem, e levávamos um palestrante para falar, explicar o que é arbitragem. Hoje, nós temos uma adesão dos colegas advogados quase que integral. Então, esse trabalho de formiguinha que aconteceu ao longo do tempo trouxe um resultado gratificante. E, como o professor falou, hoje com a pandemia é muito mais fácil. Se bem que o encontrar, o conversar, o pessoalmente é insubstituível, né? Mas é uma opção para vocês também. Então, isso aconteceu por muito tempo, hoje esse projeto está paralisado por conta da pandemia, mas a gente pensa em retomar novamente. E nós fizemos um trabalho nas faculdades aqui também. Perfeito. Hoje, antigamente, a matéria mediação e arbitragem era facultativa, hoje nós temos 2 universidades aqui que é matéria obrigatória já. Então, foi uma conquista da advocacia aqui de Rio Verde. Mas não foi fácil, mas nós conseguimos.
Então, às vezes, é uma tentativa para vocês aí. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sugestão, Dejane, excelente sugestão. Acho que o café, inclusive, é acolhedor, né? Quando possível fazer presencialmente, a gente quer acreditar que logo mais quebra, inclusive, aquela formalidade do judiciário, do embate, né? Chamar para um café é muito mais acolhedor, é muito mais palpável, é muito mais próximo e amigável do que a imagem que a gente tem do embate no judiciário, né? Achei excelente a ideia e agradeço muito a sugestão. Vamos tentar aplicar aqui, sim. Obrigada. E se eu não me engano, Opa, pode falar, França. se eu ouvi bem, a doutora Dejane é Rio Verde, Goiás, que ela está Rio situada? Uhum. Eu estou apenas a 120 quilômetros de você e aguardo o convite para o próximo café, para eu aprender, né, esse modelo que vocês implantaram e replicar aqui em Vicentinópolis. Pode deixar, será convidada, com certeza. Agradeço. E posso dizer que testemunho um pouco do trabalho feito em Rio Verde, principalmente com as instituições de ensino, que é muito forte. Fundamental. Tá? E é fundamental para que a gente oxigene esse nosso sistema de arbitragem. É fundamental, realmente é um trabalho muito bacana e inspirador, viu, Dejane? Rafael está com a mão levantada aqui, vamos lá, Rafa? Bom dia a todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, professor Dr. Luiz Fernando, pela tua presença aqui, abrilhantando o nosso dia. Eu quero conversar com vocês justamente sobre essa questão da cláusula compromissória. Eu acho que é uma questão que passa também, além disso tudo, nós falamos até na reunião passada, né, Eduardo? Que é uma questão caso a caso. Eu acho que a situação presenciada no momento ali, ela vai pedir ou não pedir uma cláusula compromissória, né, dependendo do objeto do contrato. Então, tratando-se de agronegócio, dependendo, enfim, o cliente não quer, a situação do cliente, você já está antevendo situações, enfim, aquela questão do sigilo da situação envolvendo todo o contrato, você já, de repente, não vale a pena ter uma cláusula compromissória para aquela situação. Então, acho que isso passa também por essa situação e acaba, enfim, impedindo essas cláusulas compromissórias. Por outro lado, é fundamental ter o conhecimento, é fundamental tê-la, né, dentro das relações aí que eu acho que no direito moderno ela vai só crescer. Mas o que eu queria perguntar para o Dr. Luiz Fernando seria a respeito da mediação nas recuperações judiciais, doutor, principalmente do agronegócio. Nós tivemos aí algumas mudanças relevantes, eu acho que em função até das RJs aqui do nosso estado, que foram fundamentais aí para ter essas mudanças aí. Então, eu queria ter a opinião do senhor a respeito disso. Perfeito. Rafael, obrigado pela questão. Acho que o estado do Mato Grosso teve, sim, um papel importante nessa adequação, né, do setor e do ponto de vista de marcos legislativos, especialmente pela relevância que o estado do Mato Grosso tem no agro, né? Hoje, no Brasil, é impossível falar em agronegócio e tirar o Mato Grosso dessa discussão, né? É um estado de absoluto destaque. E hoje, eu estava lendo até ontem no jornal que os projetos de escoamento de produção, hoje eles estão centrados no Mato Grosso, né? Estradas de ferro, concessão da BR-163, etc., com essa preocupação, né? Com o barateamento da produção. Olha, eu sou... norte, né? Sem voltar para o sudeste, né? Isso também. Exatamente, e com essa opção, né? Você tem dois projetos, um vindo aqui pelo sul-sudeste, outro para o norte, que também não deixa de fazer sentido, né? A gente tem uma opção mais perto da Europa, dos Estados Unidos, etc., ou da Ásia pelo Canal do Panamá, né? Também acaba facilitando. Mas
Eu sou um entusiasta da mediação em qualquer circunstância. Eu participei de algumas situações em que, no contexto da recuperação judicial, ela ajudou, tá? Especialmente das grandes livrarias, que tiveram dificuldades aí, a Saraiva e a Cultura, especialmente na Saraiva, houve um procedimento de mediação. E se aplica para o agro por um motivo muito simples. Eu acho que a mediação funciona nessas situações quando há um elemento de compartilhamento de bens. E nas livrarias havia, bem ou mal, os livros eram das editoras e estavam com as vendedoras de livros, que são as livrarias em dificuldade, em consignação. No campo, especialmente para o ciclo de produção, esse compartilhamento também existe. Você tem capital transformado em bens, que eventualmente são das empresas, dos bancos, e a produção ali nas propriedades rurais, né? E esses bens, produto ali nessas propriedades rurais. Então, eu acho que a mediação pode funcionar assim. A minha crítica à alteração legislativa que foi feita é que há uma certa confusão entre institutos. Me parece que o legislador ele se confundiu entre negociação, mediação, e me chama muito a atenção a lei de falências não mencionar 13.140. Eu acho isso muito ruim para um sistema jurídico. E é o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Vamos começar pela comissão de reforma da lei de arbitragem e da lei de mediação. Como é que você vai reformar uma lei que não existe? Depois se percebeu, no âmbito do Senado, que eu precisava de uma comissão para fazer a lei de mediação. Não para reformá-la, porque afinal ela não existia. E essa falta de sistematização, ela é péssima. Vocês podem verificar que o Código de Processo e a Lei de Mediação e a reforma da Lei de Arbitragem, todos de 2015, eles não se conversam. Os princípios da mediação são diferentes na Resolução 125, na Lei de Mediação e no Código de Processo. Aí surge a nova Lei de Falências, como alguns chamam, ou, enfim, a reforma da 11.101, como outros preferem, fala de mediação a partir de uma experiência prática bem-sucedida, e até aí está tudo certo, mas se refere à negociação, e tudo bem também, porque você pode tratar a mediação como uma negociação facilitada com um terceiro facilitador, mas não tem referência ao procedimento da lei de mediação, não tem referência à lei de mediação. Então, é complicado, né? É difícil a gente... Porque é um novo sistema, é diferente. Como é que você, como advogado, vai orientar o seu cliente? Fala, não, vai tranquilo, que é a mediação que a gente já conhece. Eu não sei se é. Eu não sei se é um outro bicho, se é um negócio difícil. Se cada tribunal vai criar um procedimento. Não sei. Sinceramente, não sei. Então, a gente precisa sistematizar um pouco as coisas, né? A gente precisa ligar um pouco esses conceitos, porque no fim tudo é processo, né? Eu não estou dizendo para aplicar o Código de Processo para tudo, não é isso. Mas hoje, se a gente pensa numa teoria geral, é uma teoria, e eu venho defendendo isso, é uma teoria geral dos processos, no plural. A gente não tem mais aquela teoria geral do processo, e aí do processo civil a gente vai espraiando conceitos por outras áreas, né? Mas no fim do dia a gente acaba no processo civil, né? Tem um rito, né? Se você fala na legislação que vai ser uma mediação, você já espera uma mediação, portanto você vai preparado para uma mediação, utilizando as técnicas. É claro que até no transcorrer de uma mediação você pode até esperar, assim, às vezes até ela desemboca numa negociação, mas você inicia como uma mediação, né? Então, eu acho que isso deixa, Rafael, deixa as pessoas previsível, né? É isso. Que o procedimento é flexível
também acho que não tem problema nenhum, mas ele precisa ser flexível com previsibilidade. Eu acho que você tocou num ponto importante. A gente só vai chegar no último quadrinho ali da minha exposição, que é mais segurança, mais negócios, se a gente tiver essa segurança jurídica. Né? A gente precisa disso. A gente precisa desse... Tudo que foi definido na lei, bem ou mal, ele parte da experiência, mas a gente precisa de uma definição boa ou ruim. Né? A definição ela é fundamental. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Né? E às vezes a gente perpetua o horror sem fim. Né? É verdade. Muito legal. Opa, o doutor Giliardi. Eu ia não falar, né? Porque estou chegando aqui primeira vez na reunião da CBMAI, agradeço aí ao convite do Eduardo, receptividade, como ele mencionou, acabei de assumir aqui a nossa Câmara de Arbitragem aqui de Rio Branco, né? Estamos aí tentando colocar para andar. Parabenizo ao doutor Luiz Guerreiro pela brilhante palestra e quero compartilhar com os colegas todas as aflições que foram faladas aí. Aqui o nosso estado do Acre, aqui o agro tem crescido bastante, né? Já é um grande motor da economia aqui, mas ele tende a crescer ainda mais e nós temos que estar preparados. E a arbitragem aqui no nosso estado, assim como vocês mencionaram, encontra muitas resistências, né? E eu não vejo como nós superarmos essas resistências se não começarmos nós mesmos a criar esclarecimento, a formar uma massa esclarecida a respeito do tema, porque como o doutor Luiz falou, existe muita confusão conceitual, né? Muito se fala aí, principalmente quando se fala dos critérios de arbitrabilidade, se confunde, né? Quando se fala de direito disponível, se confunde se escolher a via arbitral como se estivesse, de certa forma, renunciando ao direito, quando, na verdade, se está buscando um meio alternativo de acesso à justiça. Inclusive, eu defendo uma ampliação total. Eu estava comentando, acho que antes de ontem, conversava com o Eduardo e falava que a minha investigação de mestrado foi na área de arbitragem tributária, então, que é ainda mais agressiva, né, se formos falar de critérios de arbitrabilidade, porque envolve o ente público. Então, eu penso que nós temos que realmente difundir, ter consciência, esclarecer. Dentro da OAB, mencionaram a OAB aí, meu sócio Felipe Neri, ele é presidente da comissão de arbitragem aqui, já tem feito um trabalho há algum tempo tentando conscientizar a advocacia, mas, de fato, há essa resistência. E eu vejo essa resistência principalmente por um fator, de que eu acho que nós temos que tentar esclarecer isso, principalmente para o público-alvo da arbitragem, né, que é o jurisdicionado. As pessoas ficam muito mais animadas, os clientes ficam muito mais animados com a liminar. Se a gente for olhar historicamente, né, até as notícias, né, liminar proíbe tal coisa, liminar concede tal coisa, porque a liminar tem aquela questão do efeito imediato, e que quem vai ter que correr atrás do prejuízo é aquele que sofreu a liminar contrária. Mas se você for analisar toda a história do rito processual, ao mesmo tempo que demora, né, quanto que custa, na verdade, se nós considerarmos que o nosso principal ativo é o tempo, a arbitragem se torna muito mais atrativa, principalmente pela irrecorribilidade das decisões. Né? Temos aí, no máximo, um pedido de esclarecimento, um embargo de declaração, e aí depois já se consegue executar. Então, acho que é por aí que nós temos que tentar trabalhar, né? No âmbito aqui da nossa Câmara de Arbitragem. Amanhã mesmo eu devo estar falando aqui com os empresários aqui do Acre sobre esse tema, né? Tentar dar uma animada novamente. E mencionaram a OAB algumas vezes. Eu estou diretor da OAB, estou aí no meu último ano aí de mandato, sou secretário-geral adjunto e corregedor, e a gente tem tentado também incentivar aí para que a advocacia se anime com a arbitragem, né? E veja que é um meio efetivo de acesso à justiça mesmo, de prestação jurisdicional eficiente, com qualidade. Gostei quando o doutor Luiz Guerreiro falou aí que às vezes o judiciário vai aprender com a nossa causa. Nem me fale, doutor. Isso aí, os cabelos, né? Porque, de fato, acontece muito que na arbitragem a gente tem a opção. Eu acho que se conseguirmos esclarecer isso para o jurisdicionado, olha, você vai ter uma pessoa especialista nesse tema para tratar do teu assunto aí, você vai poder escolher esse especialista, né? Então, isso aí eu acho que é de grande valia para todos nós. Então, queria apenas fazer essa contribuição e parabenizar mais uma vez o doutor Luiz, agradecer aí o Eduardo pela receptividade e cumprimentar os demais colegas aí de tantos lugares aí do Brasil, como fala o presidente Jorge, né? O Brasil todo reunido aqui. É isso aí, muito obrigado.
Obrigado, Giliar. Eu queria fazer duas observações, né? Eu acho que você tem uma realidade em Rio Branco que eu já enfrentei em casos e também vai ser cada vez mais comum, e está relacionado com o agro, que é a matéria de extrativismo e a propriedade intelectual do que sai dessa floresta sensacional que a gente tem no nosso país, né? E além da propriedade intelectual, do ponto de vista de propriedade de empresas, de grupos, etc., a gente tem a questão indígena também nessa história, porque muita dessa propriedade intelectual também está em áreas indígenas ou esse conhecimento decorre de séculos e séculos de cultura indígena também. Então, essas discussões, elas podem parecer muito paralelas ou muito etéreas, mas elas podem surgir em arbitragens, discutindo, por exemplo, a propriedade intelectual ou o direito de exploração sobre um determinado produto ou uma determinada prática que, a bem da verdade, não é lá grande novidade. Quer dizer, eventualmente os indígenas já fazem isso há muito tempo, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, a questão do recurso, eu acho que ela é o bem e o mal da arbitragem. Se de um lado é verdade que ela pode tornar a arbitragem mais rápida frente ao judiciário, de outro lado, para o cliente, você não tem para quem reclamar. Então, aquela decisão é aquela decisão, né? Ah, posso tentar anular a sentença? Em algumas circunstâncias pode, mas não é um recurso, né? Não é uma segunda análise ou uma reanálise. Também o que a gente percebe, às vezes, é o cliente, pô, mas acabou? É verdade que acabou? Não tem, acabou, não tem mais para um dia. Agora a gente vai tentar executar a decisão e tal. Mas eu já penso aí, Luiz, que aí tem que ter um protagonismo do advogado, até de orientar o bom direito do cliente, né? Porque a gente vê aí muitos que entram numa aventura, às vezes o cliente não tem direito e fica se valendo do judiciário aí com suas demoras, às vezes até para conseguir um acordo, né? Como você falou, como é que é? Melhor um fim, uma demora sem fim. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Um horror sem fim, exatamente. Aí fica naquele horror sem fim, quando, na verdade, se o advogado tivesse tido um maior protagonismo, talvez até um pouco mais de clareza com o seu cliente, dissesse, olha, o teu direito não é bom. Eu já penso até um pouco diferente de você, que eu acho que a segurança jurídica tem muito a ver com isso. Acabamos de viver isso, né? Agora, vivemos constantemente. O Supremo Tribunal Federal aí, semana passada, julgando aquela matéria que afetou todo mundo aí do PIS/COFINS, né? Do ICMS abaixo de cálculo PIS/COFINS, e de quanto tempo que vem discutindo aquilo aí, anos e anos, né? Mais de uma década de discussão judicial, para chegar no fim, ainda haver uma modulação, né? Sabe, palavra bonitinha aí, que, para mim, segurança jurídica zero, né? Só vai modular, ele decidiu, é assim, mas não é bem assim. Então, eu vejo assim que nessa opção da irrecorribilidade, vejo até com o contrário, você que acha que chama para nós, aí, advogados, a protagonismo, né? E dá maior segurança jurídica. Vai ser aquilo e acabou. Perfeito. É aquilo que eu dizia, o Rafael também passou por isso, da decisão do cliente ser informada, né? Sim. E eu acho que esse é o protagonismo do advogado, é colocar ali os caminhos e ajudar o cliente na definição, né? Do que se vai seguir, com todos os riscos que qualquer caminho vai trazer, né? No fim das contas, eu concordo com você. Eu não tenho esse... Agora, essa é uma questão que aparece muito dos clientes, né? De falar, putz, mas eu quero... Não vou reclamar para ninguém. Não vai. Não tem jeito. Não dá mais. Acabou aqui, né? Muito legal, gente. Estamos chegando aqui ao término do nosso bate-papo. Parece que a gente começou há 5 minutos, viu, Luiz Fernando? Muita coisa legal. Estou completamente à disposição de vocês. A gente faz tantos quanto forem, se tiverem paciência de me convidar. Muito legal. Quero te agradecer pela disponibilidade de sempre. E não tenha dúvida que lhe convidarei outras vezes para estar conosco.
Gosto sempre de dizer que esse grupo maravilhoso de arbitralistas que a gente tem faz parte do nosso time, e em forma aí de agradecimento, né, pela sua disponibilidade. Eu gostaria de aqui, pelo menos de forma virtual, e nós encaminharemos depois para o seu e-mail, lhe encaminhar, né, o seu certificado de participação aqui conosco. Eu estou vendo que na transmissão não está saindo, eu não sei porque agora foi. Agora foi. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, por meio da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, certifica que Luiz Fernando Guerreiro participou como palestrante no evento online Os Contratos de Agronegócio e Arbitragem, realizada nesta data. Então, fica aqui o nosso sincero agradecimento pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouco do seu conhecimento, não só na matéria de arbitragem, mas também no mercado do agro, que assim, eu posso dizer que certamente agregou muito para quem está nos assistindo nesse momento, para quem está participando desta sala e para quem assistirá no momento posterior, tanto lá no nosso canal do YouTube ou como no nosso canal da CBMAI. E como já é uma prática que eu tenho adotado nos nossos eventos, eu deixo sempre o encerramento para o nosso convidado. Então, a palavra está contigo. Opa, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a gentileza do convite também, das questões, do encaminhamento, Eduardo. Faço em seu nome, em nome de todos que estiveram aqui na sala com a gente. É sempre uma alegria para mim poder participar, poder colaborar. Eu sou filho de professor, né, de biologia, meu pai é biólogo e produtor rural, né? Meu pai foi granjeiro muito tempo, né? Então, discutir esses temas é algo que eu discutia meio na mesa da cozinha em casa, né? Então, é sempre muito bom ter essa lembrança e, enfim, os caminhos profissionais me levaram um pouco para isso também. Espero que tenha sido útil mesmo, que possa ajudar de algum modo, não só no desenvolvimento da arbitragem, mas também no desenvolvimento do agro, e fico muito agradecido. Obrigado mesmo a todos. Obrigado, Luiz. Encerramos assim mais um evento da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Em breve divulgaremos a nossa próxima temática. Desejamos aí uma boa tarde a todos e um bom restinho de semana. Tchau, tchau, gente. Obrigado.